E se a forma como uma escola é administrada pudesse ensinar tanto ou até mais do que o plano de aula de um professor? Parece uma ideia em tanto, né? Pois é. Vamos mergulhar na visão de José Carlos Libânio para entender como a gestão escolar pode ser ela mesma uma poderosa ferramenta pedagógica. Para começar, vamos guardar bem essa pequena história que o Libânio usa no texto. Ela é a chave de tudo. Imagina a cena: dois homens fazendo exatamente a mesma coisa. Mas a visão que eles têm sobre o trabalho é completamente diferente. Um só vê a tarefa imediata, o outro enxerga o propósito maior. É essa ideia de perspectiva que vai guiar toda a nossa conversa. E o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa entendendo o que é essa visão de catedral, depois vamos ver como a escola inteira educa, daí a gente explora a alma da escola, descobre como ela se transforma numa comunidade que aprende e, no final, como a gente tira toda essa visão do papel e leva para a ação de verdade. Então, vamos lá. Aquela história não é só uma metáfora bonitinha, ela define o que vamos chamar de visão de catedral. É a capacidade de olhar além do quebrar pedras do dia a dia, sabe? As rotinas, a burocracia, os problemas que aparecem e focar no grande objetivo, construir um ambiente de aprendizado que realmente transforma. E essa visão de catedral nos leva direto para o coração da tese do Libânio. A educação não acontece só dentro da sala de aula. De jeito nenhum. Ela acontece em todos os cantos, em todas as interações que existem dentro de uma escola. E o que são essas práticas educativas? Bom, é basicamente tudo. Cada detalhe. Não é só o que o professor fala na frente do quadro. É o jeito como a escola funciona, como as decisões são tomadas, como as pessoas se tratam. Cada processo, cada regra, cada gesto, tudo isso carrega uma mensagem e ensina alguma coisa. E essa ideia fica muito concreta no dia a dia. Pensa só, o jeito de dar bom dia para um aluno na porta ensina sobre acolhimento. Um banheiro limpo ensina sobre cuidado e respeito. O modo como a merenda é distribuída pode ensinar sobre justiça e organização. Cada um desses pontos é uma aula silenciosa, mas muito, muito poderosa, acontecendo o tempo todo. Certo. Se tudo na escola educa, o que une todas essas práticas? É o que Libano chama de a alma da escola. Ou, usando um termo mais técnico, a sua cultura organizacional. É aquela força invisível que dá a cada escola uma identidade única. Pode pensar na cultura organizacional como a personalidade da escola. É a soma de todas as crenças, os valores, os comportamentos compartilhados que definem como as coisas realmente funcionam por ali, sabe? Muito além do que está escrito nos documentos oficiais. É o que faz uma escola ser completamente diferente da outra, mesmo que elas sigam o mesmo currículo. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. Quem já trabalhou em mais de um lugar sabe exatamente o que isso quer dizer. Cada organização tem o seu jeito, seus códigos não escritos, suas manias. Isso é a cultura organizacional em ação, uma força que vai moldando o comportamento de todo mundo. Mas olha só, essa cultura não é uma coisa só. Libano faz uma distinção que é fundamental. De um lado, tem a cultura instituída. São as regras, os horários, a estrutura oficial. É a escola no papel, o preto no branco. Do outro lado, a gente tem a cultura instituinte. É aquela que é criada e recriada todo santo dia pelas pessoas, nas suas interações. É a escola viva. E o ponto-chave é este. A cultura que as pessoas criam no dia a dia tem o poder de transformar a cultura oficial. Bom, se as pessoas podem moldar a cultura da escola, isso significa uma coisa muito importante. A escola não é um lugar onde só os alunos aprendem. Ela pode e deve ser um ambiente de aprendizado dinâmico para toda a equipe de profissionais também. Uma comunidade de aprendizagem é uma escola que saca que o desenvolvimento profissional não acontece só em curso fora. Ele acontece ali dentro, no dia a dia, quando a equipe trabalha em conjunto, para refletir sobre o que está fazendo e busca soluções coletivas. É a organização aprendendo com as pessoas e as pessoas aprendendo umas com as outras dentro da organização. E essa dinâmica toda funciona como um ciclo, sabe? Como mostra a imagem. De um lado, a gente tem as práticas da escola, a sua cultura, o seu ambiente. Do outro, a aprendizagem de cada pessoa da equipe. A grande sacada está nas setas, que mostram que é uma via de mão dupla. O ambiente influencia como as pessoas aprendem, claro, mas as ações e os motivos das pessoas também transformam esse ambiente. É um ciclo que se alimenta. Ok, a ideia de uma comunidade de aprendizagem é incrível, mas o que faz ela funcionar na prática? O que é, afinal, o motor que move essa engrenagem?
Basicamente, são 3 conceitos-chave. Primeiro, motivos coletivos. É quando a equipe para de pensar só no meu e começa a pensar no nosso, num projeto em comum. Segundo, a zona de desenvolvimento proximal, um conceito do Vygotsky, só que aplicado à organização. A ideia é que o grupo, junto, consegue resolver desafios que ninguém resolveria sozinho. E, por fim, a participação como aprendizagem. Participar não é só levantar a mão e dar opinião, é um ato de aprender junto. Agora, vamos sair um pouco da teoria para ver como tudo isso vira prática. Como é que a gestão e os professores podem, de fato, construir essa tal catedral no dia a dia? Para quem está na direção e na coordenação, as ações são bem claras. Não é só administrar, é cultivar. É formar uma equipe que joga junto, criar um clima onde as pessoas queiram aprender, abrir espaços de verdade para troca de ideias, trazer os alunos para as decisões e pensar em jeitos de avaliar o trabalho que ajudem todo mundo a crescer. E o papel do professor é igualmente ativo e fundamental. Vai muito além da sala de aula. É enxergar o próprio trabalho como um projeto completo. É se ver como parte de uma equipe, participar das decisões que moldam a escola, desenvolver a capacidade de liderar, de ouvir, de se comunicar e estar sempre buscando crescer. Cada professor é um arquiteto da cultura da escola. No fim das contas, a mensagem principal é esta: a gestão escolar, na visão do Libânio, é muito mais do que administração, é um ato pedagógico. O objetivo não é só fazer a máquina funcionar, mas criar um ecossistema vivo, pulsante, onde todo mundo aprende o tempo todo. E assim a gente volta lá para o começo, para a diferença entre quebrar pedras e construir uma catedral. Quando a equipe de uma escola consegue dizer essa frase com convicção, aí sim a escola deixa de ser só um prédio e se torna um projeto compartilhado. Uma verdadeira catedral do conhecimento, construída por todos e para todos. A pergunta que fica é: e a gente? O que está construindo hoje na nossa escola?